Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo especialista em legalização de criatórios comerciais, doutor em genética e ecologia, criador de animais há mais de 25 anos, fundador aqui do nosso canal Criador Pro. Hoje, na nossa série Animais Exóticos e Oportunidades, estamos trazendo bicudo, roselas, red rumpet, os lores, as ringnecks ou periquito de colar, né? Nós vamos falar sobre o Cardualis cardualis, o famoso pintacilgo português. Se você não é inscrito no nosso canal, nas nossas redes sociais, se inscreve nas nossas redes sociais, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like e vem fazer parte da maior comunidade de criadores comerciais legalizados do Brasil. Então, quais são as características gerais? O pintacilgo é um pássaro cantor, um dos animais de estimação mais alegres que pode se ter em casa. É um animal de fácil convívio e fácil trato em ambiente exitus, fora do ambiente natural. A gente está falando da criação em cativeiro. É um dos animais na Ásia, na Europa e também na parte árabe, África Oriental e principalmente a parte árabe, é muito apreciado. É um animal que é capturado e é criado em cativeiro e tem um valor econômico muito agregado fora, e aqui no Brasil nós também temos muita procura pelos pintacilgos, principalmente esse aqui que a gente vai falar, que é o pintacilgo português. Ele tem um tamanho de 12 a 17 centímetros, nós temos várias subespécies, o pintacilgo português, o Cardualis cardualis, tem vários gêneros e subgêneros. Então, a gente tem que entender que é um dos grupos de pintacilgo com maior variedade de tamanhos, formas e subespécies. Tá? As cores variam, muitas mutações cromáticas têm sido preservadas, algumas delas como castanha, cor ágata, o pastel, amarelo claro, branco, pescoço branco, malhado, o ventre amarelo, variações da nacarada, né, da máscara vermelha. E hoje existem várias subespécies de pintacilgo, as espécies mais divulgadas na criação de pintacilgo de pequeno e o pintacilgo grande, que é o Cardualis cardualis major, e o pintacilgo da espécie protegida por alguns países, porque está ameaçado de extinção devido à sua captura ilegal e o tráfico e o comércio ilegal para outros países. Existem requisitos e restrições legais relativamente à criação e ao comércio dessa ave na maioria dos países, e no Brasil também a gente também tem restrições. A família dos pintacilgos exóticos, né? Eles entram como aves exóticas e precisam de regulamentação aqui no Brasil. Para você poder ter o animal, você deve comprar um animal de um criatório comercial ou loja autorizada à venda desses animais. Para a reprodução, você tem que conseguir as licenças como criador comercial. Não existe categoria de criador amador para esse grupo de animais, tá bom? Então, são animais que têm várias subespécies, vou falar um pouquinho sobre ela, né? Então, o grupo do Cardualis cardualis é um grupo gigante na Europa, né? Então, nós temos as subespécies Cardualis cardualis balcânica, do sudoeste, né? Da Europa. Nós temos o Cardualis cardualis brevirostris, da Crimeia, do norte, do Cáucaso. Nós temos o Cardualis cardualis britânica, das Ilhas Britânicas. Nós temos o Cardualis cardualis cardualis, que é da Europa continental, a Escandinávia, que é o Cardualis verdadeiro, né, uma subespécie do Cardualis verdadeiro, que é o pintacilgo português. O Cardualis cardualis loudoni, do sul do Cáucaso e do Irã. Cardualis cardualis major, que esse é um dos mais procurados, está se difundindo muito grande, porque ele é um pintacilgo de porte um pouco maior, do oeste da Sibéria e dos Urais. O Cardualis cardualis nidiescens, do sudoeste da Ásia e do nordeste da África. O Cardualis cardualis parva, também outro muito apreciado, né, da Marconésia, das Ilhas Madeiras, das Ilhas Canárias, da Península Ibérica, no noroeste da África. O Cardualis cardualis sus, do Córcega, Saldanha e Sicília. Então, são algumas subespécies. Depois, nós temos a Cardualis cardualis coniceps, que é o Cardualis cardualis coniceps da Ásia Central e do Sul, e o Cardualis cardualis paraponosis da Ásia Central, do Afeganistão até o Himalaia e as montanhas do Tian. Nós temos o Cardualis cardualis subulata, do centro-sul da Sibéria. Observe que a distribuição é ampla pelas regiões que a gente falou. Desses, a gente tem assim o Cardualis cardualis cardualis,
né, da Europa continental e da Escandinávia. Nós temos o Major, nós temos o Parva e nós temos aqui embaixo o Paraponoses, que são os mais conhecidos, mas o que está se destacando é o Major, que ele é um pouco maior, ele chega aí até os seus 17 centímetros, principalmente para quem quer cruzar com o canário belga, né? Para você ter aí os híbridos, ele é extremamente... E nós temos várias mutações, então ele é muito apreciado. Então, observem que nós temos um grupo bem grande, relativamente grande. No Brasil, nós temos algumas dessas espécies já importadas por alguns criadores conceituados. Depois vai falar alguns criadores, né? Sendo que o maior criador, o primeiro, né? A gente vai falar depois. Se você quer importar e você quer ter esses animais, é um excelente negócio, uma excelente oportunidade para quem quer criar aves exóticas em cativeiro, com pouco espaço, uma infraestrutura bem adequada, são animais de um grande valor econômico, são animais fantásticos, fácil criação, fácil reprodução e tem uma procura muito grande aqui no Brasil, tá? Então, aqui nós temos algumas mutações, né, que variam desde o albino, do alutino, do santien, do gelbe, do esquicale, do ágata, do ermo, do isabel, do pastel e do natural, que é o cardualis cardualis, né, o pitacilgo português. Então, tem uma variação muito grande de mutações, de cores. As pessoas trabalham esses cruzamentos, trabalham a fixação de mutações. Aqui alguns exemplos, né, aqui o tradicional, aqui algumas mutações, né, brancas e ágatas e pastéis. Aqui uma série de mutações, né, desde o albino, com ventre bem amarelado, nós temos uma série de mutações muito apreciadas no mundo todo. No Brasil, nós já temos algumas mutações que foram importadas, né, por criadores fanáticos pelos pitacilgos e principalmente por criadores que querem desenvolver novas mutações nos canários, fazer a hibridação e desenvolver novas mutações de próprios pitacilgos, já que a família Frigilidae, nós temos uma facilidade de cruzamento entre espécies. Lembrando que as únicas espécies que não podem ser feito híbridos no Brasil são com as nossas espécies silvestres, tá? Com as espécies exóticas, a gente tem a liberação. Claro que você precisa apresentar um projeto, precisa apresentar qual o motivo dessa hibridização para você poder ficar tranquilo. É um dos animais que a gente traz aqui como oportunidade de negócio. Então, o bicudo, né, o Sporophylla maximiliani, também, antigamente, ele era conhecido, e nós temos algumas subespécies chamadas de Oryzoboros maximiliani, que são subespécies, né? Então, o bicudo, o nosso Sporophylla maximiliani, também é do mesmo grupo do gênero Docurió. É uma ave originária aqui da América do Sul e Central, e pode ser encontrada até no norte da Argentina e ao sul do México. Geralmente encontrado em regiões alagadícias, em áreas isoladas pelos estados do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. É conhecido pelo seu canto harmonioso, similar ao som de uma flauta, e por ser grande bico resplandecente, o que se origina o seu nome, né? Bicudo. O bicudo, nós temos algumas subespécies muito interessantes, né? Para quem nos acompanha aqui, a gente sempre gosta de trazer bastante dados, né? Então, nós temos algumas subespécies espalhadas pelo Brasil, né? Nós temos o bicudinho, que é o bicudinho belenzinho, que é o Sporophylla crassirostris. Nós temos o bicudo verdadeiro, que é o Sporophylla maximiliani. Nós temos o bicudo pantaneiro, que é o Sporophylla maximiliani gigantirostris, devido ao seu tamanho. Nós temos o bicudo de bico preto, que é o Sporophylla maximiliani atrirostris. E nós temos o bicudo pantaneiro grandão, que é a maior espécie, né, que é o Sporophylla maximiliani magnirostris, que são as subespécies que nós temos aqui no Brasil. Todas elas estão ameaçadas de extinção, todas elas estão na lista do IBAMA como espécies vulneráveis, algumas até já em risco total de extinção. Então, nós temos pouquíssimos locais no Brasil que ainda existem bicudos silvestres nativos. Então, o bicudo só existe hoje em grande quantidade devido à criação em ambiente doméstico, né? A criação amadora, e também a criação comercial que existe no Brasil. Então, nós temos uma quantidade ainda gigante de plantel, de material genético, que ainda pode servir para projetos de recuperação do bicudo no ambiente silvestre, tanto que nós temos alguns projetos que estão sendo desenvolvidos com a participação de vários criadores amadores e comerciais que doam alguns filhotes todos os anos para serem reintroduzidos em algumas áreas específicas, para que a gente tenha de volta o bicudo na natureza. Então, a criação
não é somente para intuito de ganhar dinheiro ou para intuito de apreciação dos animais. A criação em ambiente doméstico, a criação comercial ou a criação amadora, no caso dos passarinhos, que é a categoria que existe no Brasil, ela também tem aquela finalidade de preservação. Porque se nós não tivéssemos os criadores no Brasil, possivelmente muitas espécies, nós temos N exemplos, como a ararinha azul, que estava extinta e agora está sendo reintroduzida, o próprio bicudo, né, com projetos de preservação, querendo fazer a reintrodução de algumas espécies em alguns ambientes. Então, nós temos que ter a consciência que a criação ela mais ajuda do que ela prejudica. É óbvio que você deve fazer e buscar dentro da legislação como adquirir esses animais corretamente e qual a finalidade que você quer com a criação, tá bom? Vamos lá. Então, existe também um dimorfismo sexual, como a gente falou lá no Curió, né? O macho aqui é totalmente preto, com o bico branco ou preto, dependendo da espécie, da subespécie, e a fêmea é toda parda, marrom, né? Ele tem um tamanho um pouco maior que o Curió, ele chega aí a medir em torno de 13 a 15 centímetros. O tempo de vida na natureza, nós temos alguns exemplares monitorados aí que vivem até 10 anos. Em cativeiro, nós temos espécies que atingiram de 30 anos ou mais, porque recebem toda uma dieta balanceada, todos os cuidados sanitários e pela ausência de predadores. Então, em cativeiro, sempre o animal tende a viver mais. Então, ele é mais longevo. Então, isso facilita também a questão de você ter um animal por mais tempo, né? E é óbvio, essa longevidade ela também auxilia bastante a gente ter muitas espécies, né, envolvidas aqui nesse processo de criação em cativeiro. A maioria das espécies criadas em cativeiro, né, elas têm essa característica de ter uma vida mais longeva. Então, você consegue ter esses animais por mais tempo. Então, uma característica que tem o fascínio pelo bicudo é o canto. Desde o mais aristocrático dos pássaros canoros, ele possui um canto melodioso. Nós temos vários tipos de canto, de acordo com a região. Geralmente, as notas com uma voz bem flauteada, toma uma postura ereta para cantar, sempre com o peito empinado, com a cauda abaixada, destacando sua valentia. E também, ele é extremamente territorialista, né? Ele disputa o seu território, ele defende o território, principalmente o território reprodutivo, né? Nós temos alguns bicudos que apresentam, às vezes, mais de 20 notas de cantos diferentes. E nós temos, dentro da categoria da criação de passeriformes, aqueles que são aficionados apenas por cantos originais, né? Que o animal tem que ter o canto mais melodioso e também o canto característico de cada região. E nós temos alguns tipos de canto, como o flauta clássico, o canto alta magnólia clássico, o canto flauta tulim-tulim, o canto flauta Mato Grosso, o canto goiano, entre outros, né? E nós também temos a criação do bicudo para a fibra, que é cantos, mas não cantos específicos, não que o canto tem que ser um canto puro de algumas regiões. Então, nós temos dois tipos de criadores, os que trabalham com o canto específico da sua região, da sua espécie, da sua subespécie, e nós temos aqueles que trabalham com fibra, que é um animal que canta qualquer tipo de canto, desde que ele cante melodicamente, né? E eles são muito utilizados para torneios de canto. Nós vamos começar aqui falando da Rosella Pennant. A Rosella Pennant, ela é uma rosela, deixa eu baixar aqui o meu, que são encontradas basicamente em altitudes até de 1.900 metros, em grandes altitudes e montanhas, né? E elas são encontradas ao sul do Rio Caçador, em Nova Gales do Sul, e estão distribuídas em todas as altitudes. Austrália, né? Estamos falando da Austrália. Elas geralmente vivem nas bordas das montanhas e se alimentam muito, né, nas florestas densas de eucalipto e são animais extremamente dóceis, né? Então, a Rosella Pennant, ela é muito utilizada. Hoje nós temos a Rosella Pennant, nós não temos muitos criadores no Brasil, alguns criadores têm um casal, dois, mas nós temos no Rio Grande do Sul, né, o seu Luiz Casanova, acho que é o nome dele, o seu Luiz Casanova, ele é conhecido como o rei da Rosella Pennant, lá no Rio Grande do Sul, é de Caxias. A gente também trabalhou junto com o Nelson Arrué no processo de legalização do criatório dele, e ele tem umas certas peculiaridades, ele tem várias mutações, ele tem um alto índice reprodutivo, ele é um dos poucos no Brasil que consegue reproduzir muito bem a Rosella Pennant, devido ao tamanho dos recintos, né? Isso é uma coisa que eu aprendi com o seu Luiz, lá de Caxias.
A Rosella penã ela precisa de um espaço muito maior, não pode ser criadas em gaiolas padrão ringneck de 1,5 m por 60 por 90. A Rosella penã ela precisa de um espaço maior, pelo menos viveiros ou baias entre 2,5 metros e 3 de comprimento, por 1 metro a 1,5 m de largura, por 2 a 2,5 metros de altura. Quanto maior o viveiro, maior é a reprodução da Rosella penã, mais resultados você vai ter. Ela precisa gastar muita energia, ela precisa desenvolver muita parte do voo, ela precisa ter uma boa alimentação para poder ter o ciclo reprodutivo bem completado, tá? Mas é um das roselas a mais indicada como animal pet, tá? Porque ela é extremamente dócil, é um dos animais mais dóceis que eu conheço. A mais criada no Brasil é a Rosella multicolorida, ou multicolor, ou Rosella exímios, né? Elas também são bastante comuns em todos os habitats e florestas abertas, incluindo terras agrícolas, jardins, parques urbanos, povoadas árvores arborizadas, né, córregos, savanas arbustivas. Em toda a região da Austrália, ela é muito encontrada nessas regiões. Elas são comuns em áreas cultivadas e podem invadir pomares e causar problemas na agricultura, como nossas pragas dos periquitos nossos aqui, às vezes quando atacam as nossas lavouras, principalmente de milho, né, para alimentação. Então, na Austrália é uma praga, porque encontrada em todos os lugares, né? É a mais colorida de todas, essa que nós temos maior mutação. Essa é a Rosella mais difundida no Brasil. Ela é criada, ela se adapta muito bem a recintos um pouco menores. Então, as gaiolas de 1,5 m por 60 por 90, ela se adapta muito bem, mas quanto maior a gaiola, melhor. Tá? Quanto maior o recinto para a Rosella, melhor. Red Rumped, o nome científico, Pseuphotus eumatenotus, pertence à família Psittacidae, também conhecido como periquito de dorso vermelho, um periquito em que nós temos as cores silvestres originárias e nós temos, devido à criação intensiva em cativeiro, nós temos uma série de mutações extremamente interessantes. Nós temos muitos criadores que trabalham apenas com mutações e tem um valor agregado bem interessante, bem legal. Tá? A gente vai falar sempre o básico sobre cada animal. Bom, então o nome Red Rumped também é conhecido como periquito de dorso vermelho, né? O papagaio do mato. Ele é originariamente da Austrália. Em inglês é chamado Red Rumped Parrot. Esse nome foi dado por John Gould, que foi um dos maiores ornitólogos do mundo, por ter seu dorso vermelho, que isso é uma característica desse psitacídeo. Sua distribuição, como a gente falou, esse papagaio, esse periquito, né, originário do sudeste da Austrália, vivem em campos abertos, em plantações baixas e florestas não muito densas. Buscam sempre locais onde existe uma fonte de água e gostam de clima seco e quente. Uma outra coisa muito importante, que vivem também em parques e jardins urbanizados das grandes cidades da Austrália, onde há bastante grama. Eles adoram estar no solo pastoreando, que a gente chama, né? Catando pequenos insetos, comendo os pequenos brotos, né? E eles têm uma vida estimada entre 15 e 25 anos em cativeiro. É um animal também longevo, é um animal de fácil, bem rústico, né? Um animal que se adapta muito bem aos climas, diferentes climas do Brasil, se adapta muito bem à criação em cativeiro e é um animal interessante tanto para a reprodução dos seus próprios filhotes, mas ele está sendo muito utilizado como ama seca, quer dizer que ele tem um instinto paterno, né, maternal muito grande, em que ele é utilizado para chocar ovos de outros psitacídeos, como roselas, como ringnecks e como outros, para aumentar o número de produtividade dentro do seu criatório. São excelentes amas secas, você pode estar utilizando eles bem fácil e eles têm uma alta proliferidade, né? Eles conseguem cuidar de até 9 filhotes de uma única postura. Então, o ambiente, as redes não podem ser criados em viveiros coletivos devido ao seu instinto territorialista. São animais extremamente agressivos com os demais da sua própria espécie, de outras espécies, mas principalmente animais da mesma espécie. Então, a Red Rumped ela deve ser criada em gaiolas de até 1 metro de comprimento, se possível, deixando um casal não ver o outro, tá? Colocando uma divisória, principalmente na época de reprodução, que isso vai facilitar
a formação do casal e o instinto materno. Lembrando que os machos são extremamente agressivos, eles agridem os filhotes caso eles vejam outros machos da mesma espécie. Então, é muito interessante você ter uma divisória. Então, a Red Ramped é bastante resistente também, mas é importante que vocês tomem cuidado. Todos os psitacídeos, numa forma geral, é importante que a gente cuide de correntes de ar, né? São animais que suportam muito bem o frio, o calor, mas correntes de ar com frio excessivos. Então, montagem de criatórios ou criadouros, né, tanto faz, sempre posicionar para que não pegue as principais correntes de inverno, aquelas correntes que trazem o ar gelado, tá bom? Características. Então, é um psitacídeo que mede em torno de 28 centímetros, da ponta do bico até a ponta da cauda, geladas, e no final do seu dorso tem aquela mancha vermelha que se destaca do restante do corpo, principalmente nos machos. As asas são azuis, alternando entre azul escuro e azul claro, já sua cauda é comprida, começando com verde e terminando em azul. É um animal extremamente colorido, né? Possui uma pequena mancha branca, né, na ponta, e o seu bico é preto, pequeno e curvado para baixo. A fêmea difere dos machos nas cores, além de ser mais pálida, ela não tem a mancha vermelha no dorso. Seu verde é mais acinzentado e cobre quase toda a parte do corpo, sendo que a barriga pode ter um tom mais amarelado ou pálido, né? Vivem em bandos, né, ou em pares, muitas vezes alimentando-se uns aos outros com o próprio bico, como forma de carinho. É muito comum eles se alimentarem, machos com machos, fêmeas com fêmeas, eles têm uma alimentação como forma de interação social. Tá? Lembrando que o problema das Red Rampeds na idade adulta é a disputa por território, disputa por fêmea. Então, se você pretende criar em viveiros coletivos, os viveiros têm que ser extremamente grandes, com áreas de fugas bem grandes, e tem que ter pouquíssimos animais dessa espécie. Então, a gente aconselha, todos os criadores criam eles em gaiolas individuais ou viveiros individuais, tá bom? As lores são psitacídeos que são originários da Austrália, Indonésia, né? As ilhas ali, né? Dos arquipélagos. E a gente tem, assim, uma das características é a sua coloração, e a principal característica das lores é a sua interação. São animais extremamente dóceis, animais fantásticos como animais pet, são chamados animais de médio e pequeno porte. Tá? Nós temos uma série de espécies, eu vou estar mostrando as principais. Algumas no Brasil existem pouquíssimos criadores, em outras nós temos uma quantidade maior de criadores, mas, como eu falei, é a beleza da sua coloração, são animais de fácil manejo, fácil cuidado e animais extremamente dóceis, fantásticos como animais pet. Tá? Claro que todas as lores têm a questão da alimentação, né, já que são animais, a gente chama animais nectários e frugívoros, se alimenta basicamente de néctar de flores e uma papa especial, né, à base de açúcares, da dextrose e de outros açúcares especiais, que servem como fonte de suplemento alimentar, já que na natureza elas comem basicamente o néctar de flores, tá? E também consomem flores, consomem grão de pólen, consomem também frutos, brotos e pequenos insetos que são encontrados também nas flores. É óbvio que o país de origem delas, né, que é a Austrália, a Indonésia e algumas ilhas, elas temos plantas que são exclusivas daquela região, então seria impossível você ter um tratamento natural à base de flores, tá? Mas as flores nossas aqui também servem como alimento para elas, mas o principal alimento é a papa, né? A papa de flores e frutos, muito fruto. Então, essa papa ela é o grande diferencial das lores. Muita gente não quer criar lores ou não tem as lores como animais de estimação devido a esse tipo de alimentação, né? Que é uma alimentação basicamente líquida, que é uma das características, né? Com muitos frutos, então as fezes são bem líquidas, muito açúcar, né? Muito carboidrato, então atrai bastante abelha, atrai bastante formiga, você tem que tomar muito cuidado com o ambiente, a higienização, né? Dessas papas,
e a alimentação tem que ser muito bem regulada. Mas então vamos começar com a loris de asa negra, tá? Uma loris que é do gênero Els, né? Cianogênia, tá? Que é uma característica dessa ave, né? Então a gente tem aqui a foto aqui do lado, né? Então as loris negras são confundidas com todos os papagaios do gênero Els, com outras loris, tá? Então ela tem ao redor dos olhos, ela tem essa penugem roxeada, o bico bem alaranjado e as penas dos ombros das asas negras, tá? E o ventre negro também, tá bom? Então essa é uma característica, tá? Então a reprodução desses animais é igual quase todos os psitacídeos. A incubação dura em torno de 26 dias e os cuidados maternos, né, entre 75 e 89 dias, os cuidados maternos, tá bom? Hoje então eu só vou falar, tá? Não vou ficar me especificando em cada uma, só vou estar mostrando as loris, os principais loris que existem. Essa é uma das loris mais criadas no Brasil, uma das loris mais conhecidas, né? A loris arco-íris, né? Então a loris arco-íris, que é o Triglossus emantatus. Nós temos também a Triglossus emantatus macea, que é um subgênero, né? Então, média em torno de 26 centímetros, 120 gramas. Essa é a característica da loris arco-íris, né? Então, nós temos aí, ela pode viver aí em torno até de 40 anos, a incubação também é de 23 a 26 dias. Então, os filhotes nascem, né, e precisam, né, de identificação do IBAMA. As loris precisam de identificação junto ao IBAMA, já que são animais exóticos, e a sua criação no Brasil ela é regulamentada por lei e todo criador precisa ser um criador comercial. A alimentação, né, também é característica das loris, né? Então, néctar, flores, pequenos frutos e pequenos insetos. Falar sobre ringnecks. Vamos lá, a primeira coisa que nós vamos falar, da onde vêm as ringnecks, né? As ringnecks é um grupo de psitacídeos, na verdade, as ringneck faz parte de um grupo de psitacídeos que são encontrados amplamente em 3 regiões, principalmente na região africana e principalmente na região indiana e ilhas anexas a esses países e continentes, né? É um grupo bem vasto aqui, em que nós temos uma série de psitacídeos, né, voltados aqui. Nós temos aqui o grande Alexandre, o cabeça de ameixa, os mustaches. Nós temos uma série aqui de animais muito legais, muito interessantes. Muita gente cria esse grupo e as ringnecks, ela tem como característica principal, né, ser um dos psitacídeos mais criados em todo o planeta, né? Bem difundido por todo o mundo, devido a ele ter várias mutações, tem uma facilidade de mutações referentes a isso, né? Então, quando a gente fala de ringneck, a ringneck ela pertence ao grupo dos paraquets, que são os periquitos e papagaios, né? Então, a gente está falando aqui de um grupo bem especial que começa desde os periquitos australianos e vão a maioria dos periquitos de médio porte, de pequeno e médio porte, né? Em que nós temos aqui um grupo bem gigantesco, alguns bem conhecidos, né? Como as red ramps, as burques, as catarinas, né? Os periquitos nossos da América do Sul, os grandes alexandres, os cabeças de ameixa, os mustaches e as ringnecks, né? Que fazem parte desse grupo aqui. Falar um pouquinho sobre as particularidades desse grupo aqui. Então, as ringnecks são originalmente distribuídas do norte da África e Índia. Tem o bico encurvado, por isso são chamados e são classificados como psitacídeos. Tem uma plumagem colorida, as aves são amplamente introduzidas em todo o mundo. É uma única ave da família dos papagaios e periquitos que ainda estão em vida livre, tanto na África quanto na Índia e em parte da Europa. São muito procuradas no mercado por conta da sua grande variedade de tons, né, que a espécie pode produzir, que a gente chama de mutações, e pelas devidas capacidades de combinação e retirar vários tipos de mutações diferentes, né? Tem uma beleza excepcional, muito barulhenta, tem uma capacidade, alguns representantes têm capacidades de repetir palavras, repetir sons, como papagaios, essa habilidade de falar, né, uma inteligência bem avançada, e tem uma obediência ao treinamento. Elas podem ser adestradas e podem ser muito bem criadas como animais de estimação, além de terem uma facilidade
em se reproduzir em ambiente ex situ, em ambiente em cativeiro. Então, as ringnecks, elas vêm se difundindo muito aqui no Brasil, elas foram trazidas, importadas, mais de 2 décadas. Lembrando que dentro das ringnecks, nós temos as espécies que são chamadas espécies nativas, com a coloração original, e conforme elas foram se reproduzindo, se espalhando, e principalmente a reprodução em cativeiro, gerou cruzamento entre subespécies, originando várias mutações. Né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre mutações, vamos falar um pouquinho sobre as características fenotípicas. Para quem não sabe, fenótipos são as características que a gente observa no animal, coloração, tamanho, forma do bico, características da espécie, tá bom? Então, aqui são as ringnecks, né? Aqui nós temos algumas espécies nativas, né? Com várias colorações e mutações, tá bom? Então, a origem, né? Então, a gente já falou que a origem desses animais são periquitos das terras africanas e asiáticas e indianas, né? Principalmente África e Índia. São encontrados no nordeste da África, no Afeganistão, Índia, Sri Lanka, Nepal, Bornéu Central, China e Indonésia. É o periquito chamado periquito rei ou periquito de colar, em que nós temos 4 subespécies. Nós temos as subespécies africanas, que é a Psittacula crameri parvirovistris. Nós temos a Psittacula crameri, que é a mais conhecida, e nós temos as subespécies asiáticas, que são a Psittacula crameri malinensis e a Psittacula crameri borealis. São as 4 subespécies. Aqui no Brasil, foram importados animais de todas essas regiões e todas essas subespécies. Vieram animais 100% que a gente chama com genótipo ou pedigree, né, com características exclusivas de cada subespécie, mas também foram importados já híbridos, cruzamentos entre essas subespécies. Então, hoje no Brasil, a gente tem vários cruzamentos entre essas subespécies e cruzamentos entre espécies puras. É muito difícil a gente conseguir identificar, é muito difícil a gente ter um controle sobre isso. Se você quer realmente, você deseja ter um criatório exclusivo de determinada subespécie dessas, com pedigree, quer dizer, com características realmente puras dessas subespécies, você deve procurar alguns criatórios que realmente trabalham com genética apurada, com o perfil de cada subespécie, e principalmente procurar fora do Brasil criatórios idôneos que criam essas subespécies puras, para poder importar matrizes que sejam extremamente portadoras do pedigree, que a gente chama da raça pura, com características puras. Isso é muito importante para aumentar o pool genético. Lembrando que quando a gente tem uma espécie com várias subespécies, quando a gente fala em subespécie, a gente pode colocar muito parecido com raças, né? Com pedigrees diferentes, com características fenotípicas e genotípicas, genéticas e morfológicas muito parecidas, mas com pequenas variações. Isso aumenta uma carga genética e facilita o surgimento de mutações espontâneas. Por isso, as ringnecks são muito apreciadas devido à capacidade de se gerar mutações, a capacidade de surgir espontaneamente algumas mutações, e nós temos algumas cargas fenotípicas, que vai explicar mais adiante, que o fenótipo são as características, as cores, as marcações, que são ligadas a parte genética de cromossomos autossômicos. Nós temos características que são ligadas ao sexo, que a gente chama de fenótipos ou mutações sexo-ligadas, que estão ligadas ao cromossomo sexual e outras estão ligadas aos cromossomos autossômicos. Se você não entende muito bem esse linguajar, não fique preocupado, porque a gente vai ter uma live nossa, nós vamos ter um conteúdo falando sobre ringnecks, basicamente falando exatamente sobre genética, falando e explicando toda essa terminologia, explicando todas essas características para você poder identificar e entender de uma vez por toda como é que funciona a genética, não só para as ringnecks, mas como para todos os psitacídeos e todas as aves.
tá? E aí você vai conseguir entender de uma forma simples, de uma forma bem prática, como poder identificar determinadas características fenotípicas, determinadas mutações, se elas são autossômicas ou se elas são ligadas ao sexo, e como eu consigo montar cruzamentos que vão gerar uma maior eficiência em determinadas mutações. Vocês vão aprender isso em uma live, não na live de hoje. Hoje eu vou dar uma introdução bem simples sobre genética, mas eu vou estar mostrando para vocês uma live ou várias lives, porque não é um conteúdo que se fala numa única live, numa única apresentação. A gente precisa de vários conceitos, eu preciso entender bem o conceito de genética para mim poder entender como fazer cruzamentos genéticos que geram indivíduos de alto valor econômico, né? Até a nossa ideia é promover até um curso, quem sabe um curso gratuito, algum curso em que explique realmente como você vai fazer para aprender genética e cruzamentos genéticos com ringnecks e com qualquer tipo de espécie. Aqui que a gente está falando, né? Esses animais eles são originários aqui, então, são originários da Índia, países, né? Sri Lanka, Afeganistão e alguns países da Ásia, e também são ligados principalmente aqui no noroeste, em toda a faixa central da África, vários países. E cada local desse nós temos subespécies. Então, a gente tem várias características genotípicas, cargas genéticas diferentes que vêm e que surgem desses países. Lembrando que nós temos algumas ilhas adjacentes, esses animais eles migram, eles tendem a tendência a migrar para alguns países da Europa, principalmente aqui, né, para poder procurar alimento, épocas reprodutivas. Todas as aves procuram, né, de acordo com as mudanças climáticas, elas procuram se adaptar. E essas aves todas foram trazidas para a América do Sul. Foram importadas. Muitas foram importadas de forma ilegal, muitas foram importadas de forma legal. Então, a gente tem, hoje, uma carga genética aqui no Brasil bem difundida, com as ringnecks são amplamente distribuídas em todo o Brasil, se adaptam muito bem a vários climas e regiões, e elas são criadas por vários criadores, desde criadores comerciais, criadores profissionais e criadores amadores, que se reproduzem esse animal há vários anos, e hoje o Brasil tem uma boa carga genética, tem várias mutações, tem vários criadores muito bons que vão te fornecer animais com linhagens espetaculares, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre as subespécies, tá? Então, dentro das subespécies, a gente tem a Pistacula crameri, que é basicamente a ringneck original, né? A gente tem aqui a plumagem, geralmente é verde, o peito e o abdômen debaixo das asas geralmente são verdes amarelados, a nuca e atrás da cabeça são azulados, possui uma faixa larga de cor preta que começa embaixo do bico inferior, da mandíbula inferior, onde tem o bico inferior, e ela se projeta ao redor do pescoço e vai até a parte de trás da nuca, uma listra preta, né? Ela é maior no início e depois ela vai diminuindo. E aí nós temos também uma faixa que sai da narina e vai até o olho, que é uma faixa roseada, um pouco mais escura, e logo junto com essa listra, com esse colar que vai passar ao redor do pescoço, nós temos uma mancha roseada, né? Avermelhada, roseada, que também característica esse grupo. Uma das características mais importantes, né, a gente tem que observar muito bem o lado inferior das penas do rabo, que são as amareladas esverdeadas nessa espécie. O bico é vermelho escuro, com pontas pretas. A íris geralmente é branca ou amarelada e os pés são cinza dessa espécie. Então, são ringnecks, são animais que vão medir em torno de 40 centímetros quando adultos, lembrando que por isso é chamado periquito de colar, devido a essa mancha. Lembrando, somente o macho tem essa listra, e essa listra ela só vai aparecer quando ele entra na maturidade sexual, entre os dois, do segundo ano para o terceiro ano. As fêmeas não portam essa listra, não portam o colar. Então, nós temos um dimorfismo sexual muito evidente nessas espécies, né, que a gente consegue observar. É muito difícil a gente conseguir identificar, tá? E a literatura do Brasil ela traz pouquíssimas imagens. A gente conseguiu pegar algumas imagens aí mais próximas do que a gente consegue mostrar como
característica fenotípica dessas espécies, tá bom? Subespécie Psittacuca crameri parvirostris, que é uma subespécie muito parecida, característica, né? Ela é bem parecida com a ringneck crameri, mas a face é mais verde clara, né? Ao redor dos olhos, ela tem uma característica de ser um verde bem mais claro. As penas do peito e do abdômen, em ambos os sexos, são marcados por uma cor cinza clara na parte superior, ela é um pouco mais opaca, próxima ao pescoço, e na parte superior do bico, ela é menor, um pouquinho menor o bico superior. Também tem uma cor vermelha, só que é uma vermelha um pouquinho mais alaranjado, com a ponta preta. Então, observe que todas essas ringnecks têm o bico, tanto o bico inferior é preto, quanto a parte superior tem uma parte vermelha e uma parte da ponta do bico que é preta. Além de nós termos a ponta das asas desses animais são mais amareladas, e nós temos essa parte superior, logo abaixo da mancha preta do colar, que a gente chama a parte do pescoço, ela tem um cinza escuro, você consegue observar. Lembrando que essa cor verde da ringneck, na verdade, as ringneck elas são chamadas todo o animal ele tem depósitos de pigmentos correlacionados à epiderme, né, que acabam sendo passados para as penas. E a gente tem muita impressão de, quando a gente olha para uma cor, achar que aquele pigmento está exatamente depositado nas penas. E isso não é verdade. A gente vai falar, também vai ter uma nossa live que a gente vai falar um pouquinho sobre essas características, principalmente para poder identificar as mutações, né? Que, na verdade, a maioria das ringnecks, a cor do pigmento é amarela, e a disposição do pigmento azul sobre as penas, né? Alguns pigmentos cinzas e azuis, dependendo do espectro luminoso, dá essa cor esverdeada. Mas, na verdade, o fundo da coloração das ringnecks são amarelos, né? Ou azuis. Então, a gente tem essa característica de achar que um animal é de uma determinada cor, mas, na verdade, é uma refração da luz que determina determinadas características fenotípicas, tá bom? Depois nós chegamos às subespécies indianas, né? Que é a Psittacula crameri borealis, que é semelhante também à crameri, só que é um pouco mais azul, né? O azul está um pouco mais restrito, numa faixa bem estreita da nuca atrás, né? Logo acima do colar. Então, ele tem uma mancha bem azul, bem visível. A gente também tem penas do peito e do abdômen em ambos os sexos, com uma cor cinza mais clara. Então, dá uma tonalidade de um verde diferente na região do pescoço. Observem aqui que o peito tem uma coloração, né? Observem aqui, ó, na parte de baixo é um verde diferente, a parte de cima é um verde mais acinzentado claro. E uma das características desse grupo de animais que o bico é totalmente vermelho, tanto a parte superior quanto a parte inferior, bem claras, e não tem a ponta do bico preta. E é uma das maiores ringnecks, podendo chegar a 43 centímetros de tamanho. Então, é muito importante que a gente entenda, né, que a parte tanto de cima quanto de baixo são bem vermelhas, tá? Sendo que na parte de baixo nós podemos ter uma marca de preto, né? Mas bem pequena na parte da mandíbula inferior. E praticamente a mancha vermelha é bem clarinha, quase um branco azulado. Então, essa é uma das espécies que nós temos muito aqui no Brasil, que está sendo cruzada com as outras espécies, tá bom? E, por último, a Psittacula crameri malinensis, que também é semelhante, né, à ringneck tradicional, mas geralmente é muito mais escuro, então o verde é mais escuro, a tonalidade de verde é bem mais escura devido à presença de um cinza por baixo, né? Então, uma cor azul, né, bem característica na nuca. O bico de cima é totalmente vermelho e a parte de baixo é preta. E nós temos aqui a questão, né, da parte de baixo é muito maior, o bico é bem maior. É um dos animais bem maiores e pode não aparecer manchas vermelhas na ponta das asas, muito parecido com o grande Alexandre, né? É uma espécie quase, muita gente confunde essa aqui, só muda a cabeça, né, do tamanho. Então, é muito característica. Então, aqui nós temos um exemplo da malinensis do lado esquerdo. O verde é muito mais escuro nas pontas das asas. O colar, a cabeça é muito maior, ele é um animal maior do que aqui do lado direito nós temos a crameri tradicional. Observe, né, que as características, o bico aqui tem
desde a parte superior até a parte inferior é preto, e aqui na outra é totalmente vermelho. Então, nós temos algumas características, não se preocupem que vocês, com o tempo, vão aprender, quando a gente vai falar mais sobre a ring neck. Devido à grande procura, a gente vai criar uma série exclusiva sobre ring neck, falando sobre ring neck, aqui vai ter várias aulas, você vai acabar identificando. Lembrando que essa é a cor tradicional, né? Verde, amarelado, com o colar, no caso dos machos, com uma mancha preta que vem desde a base do bico inferior, da mandíbula inferior, e vai até o final do pescoço, com a mancha roseada e na parte superior azulada. Observem que a ring neck tradicional, ela não é tão grande, a mancha preta, enquanto nas mutações ela é muito maior. Ok? Então, aqui nós temos um representante bem marcado do Malinensis, que a gente achou uma foto bem marcante, bico bem vermelho. Observe que tem uma mancha bem vermelha aqui, ó, e nós temos um pouquinho de mancha vermelha. Observe que o cinza aqui do pescoço e o verde é bem mais escuro que o tradicional. Ok? Então, aqui essas primeiras características onde a gente apresentou as subespécies originais, sem cores e sem mutações, tá bom? Então, aqui algumas espécies de ring neck, algumas mutações, né? A cinza clear tail, aqui a cinza, aqui a verde, a lutina. Cada fenótipo, cada cor tem uma característica diferente. Observe que a verde tem um colar bem preto, a lutina tem um colar só vermelho, não tem a mancha preta. Então, são características diferentes, tá? Vamos falar um pouquinho sobre alimentação. As ring necks, elas têm uma grande variedade, uma diversidade de alimentação muito tranquila, são animais bem rústicos que se adaptam muito bem a uma alimentação. Então, basicamente, a alimentação é a base de sementes, bagas, frutas, flores e néctar. Em cativeiro, você pode alimentá-los com uma mistura de sementes, que vai desde alpiche, painço, senha, girassol. Lembra que girassol sempre sem exagero para todos os psidacídeos, linhaça, castanhas, pinhões, milho verde, amendoim. E hoje nós temos uma grande facilidade, nós temos rações extrusadas de ótima qualidade, nós temos farinhadas, nós temos uma série de suplementações que você pode estar dando como fonte de alimento para esses animais, tanto fonte mineral quanto fonte de proteínas, carboidratos, lipídios, nessas rações extrusadas de várias fábricas aqui no Brasil. Além disso, uma alimentação bem variada em frutas, legumes, verduras, né, como goiaba, maçã. Lembrar que maçã a gente tem que tirar as sementes, porque a semente da maçã ela é tóxica para alguns animais. Cenoura, pimentão, jiló, beterraba, almeirão, repolho, todas as frutas e legumes elas apreciam muito bem. E é importante que elas se alimentem para poder retirar os pigmentos, que são os carotenoides, os beta-carotenos, para poder facilitar a impregnação e para você ter o fenótipo bem... quer dizer, as penas, a coloração do animal ficar bem visível. Né? Quanto mais saudável for a alimentação, quanto melhor for a nutrição desse animal, maior ele vai expressar a cor. Quanto mais bonita vai ficar a cor desse animal, maior vai ser ter um animal de grande beleza que atrai os seus compradores. Né? Então, para cuidar bem da ring neck, você tem que garantir sempre um bom-estar. Lembrando que psitacídeos, animais de bico torto, do grupo dos periquitos e dos papagaios, a gente tem que ter sempre um enriquecimento ambiental. Eles precisam estar sempre quebrando, destruindo, mordendo, se movimentando, que isso eles fazem na natureza. Eles precisam ter esse enriquecimento. Lembrando que é fundamental que eles tenham uma suplementação mineral e vitamínica muito bem regulada. Eu sempre aconselho as pessoas a fazerem exames nutricionais para acompanhamento de nutrição, melhoria, acompanhamento hormonal, porque a alimentação vai determinar o ciclo reprodutivo e a quantidade de filhotes que o bem-estar do animal, né? Esses objetos que você vai fornecer, troncos de árvores, galhos, folhas, estruturas, para ela usar o bico cresce, né? Ele é feito de uma queratina muito parecida com a nossa unha, só que uma queratina especial, em que cresce, ela precisa fazer o desgaste, né? E principalmente é muito importante para que ela reproduza em cativeiro condições mais próximas do meio ambiente para ela ter uma postura e uma reprodução mais facilitada, né? Lembrando que no período de troca de penas, que vai depois da reprodução, geralmente no final de dezembro, janeiro, fevereiro, depende da região aqui no Brasil, muda um pouquinho, né? É muito importante a gente fazer uma reposição
mineral e uma mudança na alimentação para facilitar a troca de muda, para não debilitar muito, já que ela vem de um período reprodutivo, já vem de um período de desgaste, e ela já entra numa muda de pena, que desgasta ainda mais. Então, aqui é um cuidado geral. Final da reprodução, início da muda, é onde a gente tem que tomar o maior cuidado com esses animais, porque é onde baixa um pouco a imunidade, eles ficam mais enfraquecidos e é onde geralmente se instalam doenças. Então, para você evitar que tenha qualquer tipo de problema, é muito importante que você faça um acompanhamento nutricional e entenda cada fase da vida do animal, período de repouso, período de preparo para reprodução, reprodução e muda de pena. É muito importante você ter dietas, cardápios nutricionais diferentes para suprir as necessidades do seu animal em cada período que você está passando. Como é que a gente faz isso? Vendo, acompanhando, estudando, você tendo um responsável técnico, um biólogo, um nutricionista que vai te orientar nesse caminho da criação e realizar os melhores acompanhamentos para que os seus animais em cativeiro consigam expressar o maior potencial que é a reprodução, gerar o maior número de filhotes e geralmente filhotes saudáveis e que você consiga vender com maior facilidade. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de ringnecks. Observe que aqui a gente tem se olhando assim, numa foto dessa, você consegue identificar várias tonalidades de azul, de verde, amarelo, colorações dispersas em vários locais. Então, são vários tipos de animais com fenótipos diferentes que a gente tem que saber identificar que tipo de mutação é essa, que cor predomina aqui, qual é a cor que ela porta, se ela porta só uma mutação, se ela porta dois tipos de mutação que a gente chama de duplo fator, se é uma mutação ligada ao sexo ou se é uma mutação ligada à autossômica, é uma mutação espontânea, uma mutação que você consegue replicar. Algumas mutações acontecem uma única vez, elas são espontâneas e elas não conseguem se replicar outras vezes. E algumas mutações você consegue replicar elas todas as vezes, sabendo fazer o cruzamento correto, tá bom? Então, cuidados especiais com as ringnecks. Fator muito importante, né? Eu já citei isso. Ringneck, como muitos periquitos, são muito energéticas, precisam de muita energia, gastam muita energia. Não são animais quietos, são animais bem agitados, que voam, que gostam, né, de mastigar, gostam de roer, gostam de estar brincando. Então, eles precisam ter um espaço, né? Em alguns períodos, precisam ter um espaço maior para voo, que aí você pode transformar, agrupar elas em viveiros coletivos para voar, para manutenção. Por isso, recomenda-se sempre deixar vários brinquedos de madeira dentro do viveiro, que eles possam mastigar, além de polheiros, argolas, balanços, criar estratégias para ela poder conseguir seu alimento. Então, para que o ringneck viva bem confortável, é muito importante mantê-lo numa área em que tem acesso a sol, que tem acesso à proteção à sombra, que tem acesso ao banho, que tem uma série de características muito importantes, tá bom? É recomendado cuidados, principalmente com a limpeza dos recintos. É muito importante que você tenha cuidado com a procedência dos alimentos, que os alimentos não estraguem, que não sejam contaminados. Lembrando que todos os alimentos geram zoonoses, né? Podem atrair vetores, podem atrair bactérias, e você pode ter os animais doentes e levar a óbito e poder se proliferar uma série de doenças dentro desse grupo. E lembrando, né, que as ringnecks são animais que, durante o período reprodutivo, quando elas entram no período reprodutivo que começa, varia de local do Brasil para local, começa agora no meio do ano e vai até janeiro, elas mudam de comportamento, principalmente as fêmeas, que passam a ser muito agressivas, e pode acontecer acidentes, brigas, mutilações, pode acontecer morte dos animais. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque as ringnecks têm essa bipolaridade. Elas podem estar muito bom, de repente, elas mudam de comportamento, principalmente as fêmeas, tá bom? E todo dia tem um conteúdo novo, tem um conteúdo que a gente prepara com muito carinho para vocês. Lembrando, gente, se vocês querem uma orientação completa, assistam os nossos vídeos. Lembrando que tem uma série de vídeos aqui falando sobre criação, sobre espécies, sobre animais, sobre nutrição, principalmente sobre legalização, sobre criação comercial. Se você quer ser um criador comercial, quer ter uma orientação, desde o planejamento,
desde a escolha, da montagem da infraestrutura, das plantas arquitetônicas, de todo o processo de licenciamento, de todo o processo de legalização do seu criatório, como montar os casais, genética, mais orientação para venda, tudo, né? Tem um pacote fantástico aqui embaixo, que é o Criador Pro 4.0, negócio da sua vida. Clica ali, vem falar com a gente. Nós temos o nosso telefone, que é o 9266, né? 92 130520. Vem falar com a gente, que a gente tem o maior prazer em estar apresentando para vocês tudo sobre o Criador Pro, tudo que você pode ganhar sendo, né, fazendo parte aqui do Criador Pro. Lembrando que esse conteúdo ele é ao vivo, é gratuito, só nos seguir aqui nos canais, seguir nas nossas redes sociais, seguir lá na plataforma, que você vai ter um conteúdo sempre fantástico. A gente está sempre aqui para tentar trazer para vocês o melhor conteúdo possível. Beleza? Então, um abraço a todos, tchau, tchau, e até a próxima live.